Queridos irmãos e irmãs, a liturgia deste domingo quer nos mostrar que Deus é fiel às suas promessas. Nesse quarto domingo do tempo comum, nós vemos o início do ministério de Jesus, Jesus começando a pregar. E por isso que, como preparação para entendermos a missão de Jesus, nós ouvimos a leitura do livro do Deuteronômio, onde Deus fez uma promessa que é realizada, se concretiza na pessoa de Jesus. Através de Moisés, Deus falou para o povo: eu vos darei um novo profeta, que sairá dentre o povo, colocarei na sua boca as minhas palavras, e a ele vocês deverão ouvir. Quando João Batista começou a pregar, as pessoas perguntaram a ele: o Senhor é o Messias? Ele falou: não. O Senhor é Elias? Também não. E então perguntaram: então o Senhor é o profeta? O profeta? Porque achavam que João Batista era esse profeta que Deus tinha prometido através de Moisés. E João Batista disse que não. O profeta por excelência, que Deus promete, que vai continuar fazendo muito mais do que aquilo que Moisés fez, é Jesus. E por isso que, como primeira leitura, nos é apresentada essa promessa: Deus dará um profeta no qual ele colocará as suas palavras e nós devemos ouvi-lo. E aí sim, nós entendemos agora o Evangelho. Interessante que São Marcos coloca essa cena, Jesus num sábado, no dia de dar culto a Deus, na sinagoga, no local de oração, de ouvir a palavra de Deus. E São Marcos diz assim: Jesus começou a ensinar. E ele não nos traz o sermão de Jesus. São Mateus, ao narrar o início do ministério de Jesus, coloca para nós o sermão da montanha. São Marcos quer dar destaque a outra coisa. Ele diz: Jesus começou a ensinar, e todos ficavam admirados com o seu ensinamento. E por que ficavam admirados? São Marcos nos explica: porque Jesus ensinava como quem tem autoridade. E aí São Marcos nos desconcerta ao dizer assim: ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Mas quem eram os mestres da lei? Eram exatamente aquelas pessoas que estudavam a palavra de Deus, conheciam a palavra de Deus e tinham a missão de ensinar ao povo a palavra de Deus. Então, os mestres da lei tinham autoridade para ensinar a palavra de Deus. E por que São Marcos faz para nós esse comparativo e fala: Jesus ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei? Porque se a gente fosse olhar num plano humano, como de fato disseram para Jesus: como é que o Senhor ensina? O Senhor não frequentou nenhuma escola rabínica, o Senhor nem sequer frequentou escola, veio de Nazaré, era um carpinteiro. Como é que o Senhor tem autoridade para ensinar? É preciso entender o que realmente é essa autoridade. Por que Jesus tinha autoridade para ensinar e por que os mestres da lei não tinham? Porque os mestres da lei repetiam simplesmente aquilo que a palavra de Deus dizia. Imagina que você vai no médico que se excede na bebida, no fumo, não cuida da sua saúde, e ele te passa uma receita e fala: você tem que fazer isso aqui. Aí você olha para ele, mas você vai dizer: bom, ao menos o que ele está dizendo eu vou fazer, igual ele vive eu não vou viver. Exatamente é isso que acontecia com os mestres da lei. Eles podiam dar a receita, mas eles mesmos não viviam, e por isso eles não tinham autoridade. No caso de Jesus, qual era a sua autoridade? Nós podemos trocar a palavra autoridade pela palavra credibilidade. Jesus ensinava com credibilidade, porque aquilo que ele falava, antes de se ouvir a sua palavra, aquilo que ele ensinava era visto na sua vida. O povo reconhecia a autoridade de Jesus, porque Jesus vivia aquilo que ele falava. Jesus não fazia simplesmente pregações.
Ele vivia a palavra de Deus, ele vivia na obediência ao Pai, e por isso essa era a sua autoridade. Talvez nós já tenhamos feito, ou já tenhamos ouvido uma pessoa falar assim para outra: você não tem autoridade para me falar isso. O que nós queremos dizer quando usamos essa expressão muito triste? É autoridade no sentido de mandar? Não. Eu estou dizendo, né, que essa pessoa não tem credibilidade, porque aquilo que ela quer me dizer, eu não vejo na vida dela. Jesus tinha essa autoridade, que os mestres da lei, infelizmente, não tinham. Por isso Jesus é esse verdadeiro profeta, no sentido mais pleno, mais excelente da palavra. O profeta, através do qual Deus fala diretamente, porque ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus nos falando. E o que é que nós podemos aprender concretamente para a nossa vida, diante da palavra de Deus que nós ouvimos? Primeira coisa, o que a própria palavra de Deus fala: eu vos enviarei um profeta ao qual deveis ouvir. Quando Jesus é batizado, o que o Pai falou? Este é meu Filho amado, ouvi-o. Lá no Monte Tabor, quando Jesus se transfigura, o que é que o Pai fala de novo? Este é meu Filho muito amado, ouvi-o, escutai-o. Então, a primeira lição para nós é ouvir aquele que fala em nome de Deus. Foi exatamente isso que nós respondemos a Deus através do Salmo. A gente sabe que o Salmo responsorial vem de responsum, resposta. O Salmo é a nossa resposta ao que Deus nos fala, diante da promessa de Deus, que envia seu Filho, e que nos fala qual é a nossa resposta. Ouvi hoje a voz de Deus, não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Então a primeira lição para nós: eu quero ouvir a voz de Deus. Mas ouvir como? Exatamente o que cantamos: com o coração aberto, não fechar o coração, ouvir, acolher, aceitar a palavra de Deus que nos é anunciada por Jesus. E ouvir quando? Hoje. Ouvir hoje a voz de Deus, porque realmente, queridos irmãos e irmãs, o que nós temos é somente hoje. Passado já era, passado já era. Se erramos, pedimos perdão; se acertamos, agradecemos a Deus, mas o passado já era, e futuro nós não temos. Ouvi hoje a voz de Deus, amanhã não. Alguém por acaso tem um amanhã para me emprestar aí? Nós não temos. Nenhum de nós tem o amanhã. Tomara que Deus nos dê amanhã e muitos outros dias, mas hoje nós não temos o amanhã. Eu não posso ouvir a palavra de Deus amanhã, porque eu não tenho. O que eu tenho é hoje. Ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, abrir o nosso coração. Deus nos fala. Se o coração estiver aberto, nós vamos conseguir entender aquilo que Ele nos fala. Segunda lição para nós, do próprio exemplo de Jesus. Jesus tinha essa autoridade, essa credibilidade, porque a sua vida correspondia àquilo que Ele ensinava. É o que nós também devemos pedir hoje a Deus, que a nossa vida seja um reflexo daquilo que nós cremos. É muito triste quando alguém fala mais ou menos assim, não é? Olha aquela pessoa lá na igreja, lá ela reza, lá ela canta, ela louva a Deus, mas olha como é que ela se comporta aqui. Olhe bem as suas palavras, não é? E aí a gente podia fazer uma lista de incoerências, não é? Que não vem nem ao caso aqui, não é? Mas é muito triste. Claro que não devemos ouvir, nos guiar somente por aquilo que falam, mas é muito triste quando alguém fala isso com razão, quando dentro da igreja nós temos uma postura, nós rezamos o nosso credo, nós louvamos a Deus, manifestamos que queremos ouvir a voz de Deus, e lá fora, os outros 6 dias, a nossa vida não corresponde àquilo que nós ouvimos, àquilo que nós dissemos para Deus que nós queremos viver. Aí nós não temos autoridade, aí nós perdemos a credibilidade, aí nós nos tornamos discípulos dos mestres da lei, dos repetidores da palavra de Deus, e não daqueles que vivem. Então, peçamos a Deus essa graça, de termos essa coerência. A minha vida lá fora, no meu trabalho, nos meus passeios, nos meus momentos de diversão, em qualquer momento, a minha vida é sempre um reflexo da minha fé. A nossa fé não nos impede de sermos felizes, de nos divertirmos, nada, não nos impede de nada,
desde que eu procure fazer, levando em conta que eu sou discípulo de Jesus, que eu quero seguir aquilo que Ele me ensina. Nós vamos ser muito mais felizes, porque além da felicidade que podemos ter aqui, vamos ter a alegria de saber que aquilo que eu faço corresponde àquilo que eu falo para Deus. Que Deus abra os nossos ouvidos e o nosso coração à sua palavra e nos ajude a viver de um modo coerente com aquilo em que nós acreditamos. Amém.